Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live surpresa relâmpago aqui de escatologia, onde eu vou tratar de algumas notícias e trazer atualizações proféticas. Então, peço aos irmãos que cheguem aqui, que fiquem ligados e que compartilhem, não é? Essa chamada para que você possa estar comigo aqui atento, ouvindo algumas orientações que eu tenho certeza serão bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Vamos chegando, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no canal Rodrigo Oliveira Oficial, seu canal de escatologia, do estudo do Apocalipse. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Opa, Betânia, Luciana, bem-vindo, gente. Glória a Deus. Ok. O tema da live de hoje é as notícias e atualização profética. Você vai ver como que tem informação importantíssima para nós participarmos. Eu quero pedir a você que aperta aqui essa setinha, enviando então o convite para o máximo de pessoas poderem assistir essa live. E que você possa reagir aí com os corações. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e em seguida eu vou postá-la no YouTube, tá bom? Ela fará parte da playlist de Geopolítica e Profecias. Pastora Letícia, Roberta. Então a live de hoje tem por tema as notícias e atualização profética. Tenho certeza que você vai achar muito importante. Ela vai ficar salva na playlist de Geopolítica no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial. Faça com que o máximo de pessoas possível assista aqui e tenham conhecimento disso, tá bom? Vamos orar antes de começar a live? Senhor soberano Deus e Pai, estamos aqui juntos nesse momento ao vivo para o estudo da Tua Palavra, do Apocalipse, para a comparação com as notícias. Abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, desperta-nos para o arrebatamento da igreja, para a volta de Cristo, enche-nos com o Teu Espírito, trazendo para o nosso interior, para o nosso ser, um avivamento, um despertamento para a Tua glória e louvor do Teu nome. Assim nós oramos, amém. Irmãos queridos, tem uma série de notícias escatológicas. Eu anotei, trouxe muitas notícias escatológicas, mas eu quero tratar de algumas muito específicas com vocês. Primeiro, me deixem saber o seguinte: vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem? O áudio está legal? Está chegando legal? A imagem está boa? Irmãos, uma das principais notícias que eu quero trazer para vocês nessa atualização de última hora, nessa atualização profética, essa live é muito importante. Então envia, se você já está assistindo essa live salva no YouTube, comenta, curte, compartilha, porque assim o YouTube vai recomendar ela para mais pessoas e as pessoas vão ter acesso a essa informação. Pois bem, no dia 11 de julho de 2022, hoje nós já estamos no final do mês, né? Hoje já é dia 26 de julho de 2022. Portanto, no dia 11... a Prefeitura de Nova York emitiu um comunicado e um vídeo, para alguns até muito assustador, porque nesse vídeo a Prefeitura dizia como proceder em caso de um ataque nuclear. E só agora que essas notícias estão reverberando aí, só agora que as pessoas estão ouvindo falar nesse vídeo, ouvindo falar o que aconteceu. E talvez esse vídeo tenha trazido mais pânico para as pessoas do que... porque a própria prefeitura alega que fez esse vídeo para poder orientar as pessoas no caso de um ataque nuclear, mas que essa possibilidade é muito remota, muito baixa, mas que os cidadãos deveriam saber que a prefeitura, que o poder público estava preparado ou está preparado para acolher, para proteger no caso de um ataque. Muito bem. A matéria diz assim: autoridades da cidade de Nova York divulgaram um vídeo explicativo assustador, dizendo aos moradores o que fazer no caso de um ataque nuclear. Não é? O Departamento de Gerenciamento de Emergências da cidade de Nova York lançou um novo anúncio de serviço público, dizendo como proceder. O primeiro passo é: os nova-iorquinos devem entrar rápido. Você, seus amigos e sua família, entrem. É muito interessante porque o vídeo começa dizendo assim, gente, aparece uma mulher de preto, estava até assistindo o vídeo agora há pouco, e diz assim: então, houve um ataque nuclear. Não me pergunte como ou por quê, apenas saiba o que aconteceu. E aí, o primeiro passo diz o seguinte: os nova-iorquinos devem entrar rápido. Você, seus amigos, sua família, entrem.
Segundo passo, ficar dentro de casa e fechar as portas e janelas. Ficar dentro de um carro não é uma opção. Se o prédio tiver um porão, as pessoas são convidadas a ficar lá, mas se não, elas devem chegar o mais longe possível no meio do prédio. Qualquer pessoa que estivesse do lado de fora numa eventual explosão deveria tirar a roupa, tomar banho imediatamente para se livrar da poeira radioativa, diz o apresentador. Terceiro passo, fique atento. Significa que os nova-iorquinos devem seguir os alertas da mídia e da cidade para obter informações. Não saia até que as autoridades digam que é seguro, adverte o anfitrião. E aqui, junto com o anúncio, é dito que essa possibilidade é muito baixa, muito remota, mas que se acontecer estão todos preparados. Gente, isso é apavorante. Se você assistiu o vídeo, por exemplo. Agora, o que isso tem a ver com a profecia bíblica? O que isso tem a ver com a escatologia conosco? Essa ameaça de guerra, essa ameaça de um ataque, essa ameaça de uma possibilidade nuclear acontecendo em Nova York e outras cidades do mundo e eventos fazem parte de uma agenda global para a implantação do governo do anticristo e para o lançamento oficial do Maitreya, que é o grande líder da NON, né? Então, ameaças de terremoto. Imagine se o mundo, então, uma grande capital do mundo como Nova York sofresse esse atentado e se ainda outras várias alterações climáticas viessem acontecendo e também uma série de convulsões sociais provocando uma mudança, porque essa é a ideia. E no pano de fundo disso tudo, gente, está uma lenda de que a Terra é chamada de Gaia, Mãe Gaia, e que ela seria uma deusa e que o nosso modo de vida já não é mais capaz de se sustentar, ou que ele não é mais sustentável, que a Terra está gemendo, querendo expulsar esses quase 8 bilhões de seres humanos que estão na Terra, e que o nosso modo de vida industrial não é suportável mais para a Terra, e que, portanto, a Terra está fazendo essa série de convulsões, de terremotos, de alterações climáticas, de calor excessivo, para poder avisar, para poder dizer à humanidade que ela precisa de tomar uma atitude, senão a Gaia, a Terra, vai tomar uma atitude energética e fazer uma grande tempestade, alterando aí os pontos da Terra. Se você quiser pensar de que maneira que isso pode ser vislumbrado, Hollywood já colocou isso num filme que não é nem muito recente, nem muito antigo. É um filme estrelado por Dennis Quaid que se chama The Day After Tomorrow, um dia depois de amanhã. Sofre uma grande nevasca, tempestade, acontece toda uma alteração climática e o mundo vira de cabeça para baixo. Essa é a ideia. Essa série de anúncios dessa possibilidade desse vídeo de um atentado na cidade de Nova York e também de guerra no Oriente Médio entre Israel e seus vizinhos árabes, notícias acompanhadas de furacão e terremotos afligindo grandes cidades, acompanhada ainda do anúncio de extraterrestres, seres de outro planeta, pousando nos jardins da Casa Branca ou nas principais capitais do mundo. Isso tudo junto faz parte de uma agenda para transformar socialmente, a civilização, a sociedade da maneira como nós a conhecemos. É uma tentativa, então, de fazer com que a sociedade mude a sua mentalidade para que o Maitreya, o grande líder, possa chegar. Junte a isso um atentado em Nova York, a guerra no Oriente Médio entre Israel e seus vizinhos árabes, guerra nas duas Coreias, guerra China-Taiwan, anúncio de extraterrestres pousando na Casa Branca em principais capitais do mundo e o desaparecimento de milhões de pessoas ou de milhares de pessoas que vai acontecer através do arrebatamento. Pois bem, essa agenda toda já preparou inclusive a ideia de que milhões de pessoas ou milhares de pessoas vão desaparecer porque elas não têm a mentalidade preparada para receber o Maitreya, o grande líder mundial, que nós sabemos é o anticristo. Portanto, todos esses eventos de que eu estou falando combinados vão fazer com que haja esse salto quântico na mentalidade das pessoas. Isso significa o anticristo aparecendo em pelo menos 3 dimensões, espiritual, físico e emocional. Sim, porque quando o anticristo aparecer, quando esse Maitreya aparecer, vai acontecer um grande barulho, um grande mover social tentando imitar aí, comparar o Pentecostes, quando houve a descida do Espírito Santo. Então ele vai forjar e buscar comparar e fazer analogias com a sua aparição a vários dos eventos que ocorreram no mundo. Por que esse assunto é importante e essa notícia da Prefeitura de Nova York preparando os cidadãos para esse ataque?
Porque tem um texto bíblico que eu quero ler agora para você, Zacarias capítulo 14, versículo 12, profeta messiânico, escatológico, que ele dá ideia, dá indícios de que possa ter havido uma ação nuclear no seu texto. Zacarias capítulo 14, versículos 12 diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Gente, isso aqui parece a descrição de efeito nuclear. Mas alguém poderá dizer, o versículo inicia dizendo que essa praga será aquela com a qual o Senhor ferirá os povos. Exato, o versículo 13 explica que os homens, a humanidade, poderá então desenvolver essas armas e acabar usando uns contra os outros. Olha o versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão de seu companheiro e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes e grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. Olha que coisa forte. Isso significa, gente, que esse será um juízo que Deus executará. Aquilo que está escrito no versículo 12 parece mesmo com efeitos de armas de destruição em massa, com efeitos de um ataque nuclear. E se alguém perguntar como isso pode vir da parte de Deus, assim como no Antigo Testamento, quando o Espírito iria sair para enganar Saul, Deus perguntou, quem sairá e enganará Saul? O Espírito apareceu e disse que ele iria, porque Deus não faz qualquer maldade, Deus é todo bom, né? Esses seres são instrumentos do seu juízo. E aí, pelo versículo 12 de Zacarias 14, está demonstrado aqui coisas como que efeitos de arma nuclear. Ó. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, lhe apodrecerá a língua na sua boca, e a sua carne será consumida. Parece bem o efeito queimado de uma arma nuclear. Então, todos esses eventos, todas essas coisas que nós estamos vendo, irmãos, elas juntas vão compor aquilo que precisa acontecer, ou que a nova ordem mundial, que os aderentes da nova ordem mundial esperam, para que haja então esse salto quântico e a humanidade seja preparada para a manifestação do anticristo em 3 esferas, espiritual, física e emocional, para causar a mudança então que se espera. Então, quando notícias dessa maneira acontecem, gente, como essa da prefeitura de Nova York preparando os cidadãos para um ataque nuclear, e notícias como aquelas que você está vendo no Oriente Médio, também como aquelas que você está vendo nas Coreias e na China, Taiwan, e essas mudanças políticas, essas mudanças governamentais todas que estão acontecendo aqui nas Américas, não é? Tudo isso tem o propósito de transformar. É importante saber, você que está me assistindo, essa live é muito importante, você precisa compartilhar ela no Instagram para as pessoas e depois que ela for para o YouTube também. Crises controladas provocam mudanças controladas. Então, esse anúncio de uma possibilidade de um atentado nuclear em Nova York, como as guerras no Oriente Médio, com possibilidade de terceira grande guerra mundial e coisas dessa natureza, elas têm o viés, elas têm o propósito de transformar a sociedade, porque problemas calculados, crises controladas provocam mudanças esperadas e controladas. Então todo esse anúncio, todo esse tipo de coisa é para mudar a maneira que a sociedade vive e vê. Você pode ver, presta atenção numa coisa, essa crise nos combustíveis, o preço da gasolina que estava lá em cima, o preço do diesel está lá em cima, e há tentativas dos governos de tentar baixar isso, mas essa coisa toda que a gente não estava suportando, por exemplo, a gasolina subindo sem parar e o barril do petróleo muito alto, tudo isso tem um propósito, que é fazer o quê? Fazer com que as pessoas... exatamente, a Marcela está comentando aqui. Pastor, é impressão minha ou estão aumentando os comentários sobre o grande reset? Sim, estão aumentando. Isso que está acontecendo com relação aos combustíveis, por exemplo, é para forçar a sociedade a aderir ao carro elétrico. Você, por exemplo, você vai responder uma pesquisa sobre prédio, sobre apartamento, pergunta se para você é importante ter uma tomada na garagem para carregar o carro elétrico. Então, tudo isso que está acontecendo, não se engane, crises controladas produzem mudanças controladas, não é? E às vezes você precisa também prestar atenção numa coisa seguinte, essa live é extremamente importante. Você precisa prestar atenção no seguinte, às vezes
é preciso raciocinar na direção oposta àquilo que a mídia de massa está anunciando. De repente a mídia está anunciando uma coisa e é para você pensar justamente numa situação oposta àquilo que está sendo dito para você buscar descobrir a verdade. Isso é um alerta muito importante. Gente, olha, eu penso que essa live aqui é uma das lives no sentido de alerta profético, de alerta escatológico. É uma das lives mais importantes que eu já fiz. Você precisa compartilhar isso com as pessoas. O assunto que eu estou falando nessa live é de extrema importância. Inclusive, eu preciso que você ore por mim. Ore pela minha família, pela minha casa, tá bom? Nós estamos fazendo esse trabalho para que os irmãos sejam transformados. A verdade liberta. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho sempre dito isso, reafirmado isso. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta e o conhecimento transforma. O conhecimento ele é diferente da mera informação. A informação chega, ela passa na sua mente, às vezes você nem analisa e aquilo vai passando. O conhecimento, gente, ele é a informação com propósito. Conhecimento é informação com intenção. Eu conheço para... Não é? Eu quero ler mais um texto bíblico para vocês. Presta atenção, gente. Essa live tinha que ter aqui milhares de pessoas assistindo essa live nesse momento. Boa noite, Juliana. Boa noite, Jane. Maria Santos, boa noite. Deixa eu ver quem. Neide. Amanda, boa noite. Gente, essa live é muito importante. Assim que eu encerrar essa live, vocês que entraram depois precisam reassisti-la. Precisam assistir-la do início. Por favor, façam isso para o seu bem espiritual e o bem espiritual da sua família. Eu quero ler com vocês Joel capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, o subtítulo até traz, os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Israel será restaurado. Joel capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim, porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, se você quiser pegar uma caneta aí agora, escreve do lado do versículo 1 de Joel 3, cumprido em 1948, esse versículo 1 já se cumpriu. Porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, agora presta atenção no versículo 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Tem alguns pontos aqui extremamente importantes. Nós estivemos no vale do Armagedon, no vale de Megido. Eu, Roberta, a caravana, estivemos lá e nós ficamos impressionados com o tamanho realmente do vale, onde vai acontecer essa congregação de nações para a batalha do Armagedon e do Megido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o primeiro ponto seria dizer que a profecia cumprida de 48 indica que nós estamos no fim dos tempos. O versículo 1, que removeu o cativeiro de Jerusalém, gente, ele se cumpriu em 48. Então, o gatilho, o passo foi dado para a profecia se cumprir. Então, no versículo 2 está dizendo, nós estivemos lá no vale de Megido, no vale do Armagedon, e ele vai dizer, ali eu ajuntarei todas as nações da terra e com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ou seja, você também está atento, essa é a outra notícia que eu queria falar. Eu sei que você está atento com relação à visita do presidente americano, Joe Biden, ao Oriente Médio, visitando Israel, as nações árabes. Ele foi contra o estabelecimento de um Estado palestino na Jordânia, mas ele foi a favor de dois estados convivendo ali, coexistindo. Não é? Você viu as notícias de antissemitismo que está acontecendo, muita gente está compartilhando os vídeos hoje. Como a Marcela bem lembrou aqui, as notícias. Simone, boa noite, paz, Deus abençoe. Boa noite, Jane, Deus abençoe. Então, vocês estão acompanhando e vendo, conforme a Marcela mencionou aqui, a questão das notícias do grande reset, como é que está acontecendo. É isso mesmo. Inclusive a crise sanitária que você viu acontecer de 2020 para cá, muitas pessoas ficaram perguntando se eram os selos do Apocalipse, muitas pessoas ficaram falando que eram os selos do Apocalipse, mas como eu disse, eu não comecei a estudar escatologia ontem, nem mês passado, nem 2020, né? Eu estou estudando o tema há 22 anos, sou professor de escatologia e Apocalipse há 17 anos. Então eu tenho quase 1000 vídeos no meu canal no YouTube. Se você já está assistindo pelo YouTube ou se você ainda está assistindo pelo Instagram, entra no YouTube, digita Rodrigo Oliveira Oficial, vai abrir meu canal. Clica em playlist e você vai ver que eu tenho quase 1000 vídeos, todos eles organizados
em playlists temáticas, playlist do arrebatamento, playlist da tribulação, playlist do milênio, playlist das profecias de Daniel, playlist de hermenêutica. E aí, irmãos, essa live de hoje aqui, que tem por título As Notícias e Atualização Profética, ela vai ficar na área pública, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube, vai ficar na área pública. E você pode me perguntar assim, o que é isso, área pública? É porque como eu tenho 1000 vídeos no canal, irmãos, e eu não tenho ninguém que me patrocine, eu peguei esses 1000 vídeos e algumas centenas deles eu criei uma área de membros por sugestão dos próprios irmãos. Os irmãos disseram assim, pastor, cria uma área de membros para que alguns vídeos só acessem quem se tornar membro do canal. Gente, e é muito fácil para se tornar membro do canal. É R$ 14,99 por mês, você usa o cartão de crédito e se torna patrocinador do canal. Deus me deu esse ministério chamado Ministério Preparando a Noiva. Eu tenho a bênção do meu pastor para poder seguir em frente. E é um ministério virtual, se amanhã ou depois ele será uma igreja física, só Deus sabe. Mas por hora eu não tenho recursos para fazer o estúdio profissionalizar mais e o canal avançar mais. Eu dependo do seu apoio, da sua contribuição. Então se você pode se tornar um membro patrocinador do canal, você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos lá dentro do canal. E você faz isso com seu cartão de crédito com R$ 14,99 por mês, ou seja, R$15. Ninguém faz nada com isso. Mas se todo mundo que assiste os meus vídeos me apoiarem, eu vou conseguir fazer muita coisa. Inclusive, se você que está me assistindo agora, eu estou orando a Deus para que Ele levante pessoas para se tornarem dizimistas no meu ministério e contribuintes. Se Deus colocar isso no seu coração, para que você faça aí o envio de uma oferta, o envio do seu dízimo, o envio do seu apoio financeiro ao meu ministério, faça isso, não resista. Você pode fazer isso através da chave Pix, número de celular. Chave Pix, número de celular. 32 9 9129 3528. 32 9 9129 3528. Ou se você quiser entrar em contato comigo para eu te passar conta, eu faço isso, porque realmente a gente depende da liberalidade dos irmãos para seguir avançando. Eu estudo escatologia há 22 anos, escrevi um livro, tenho feito o máximo. Olha, a Betânia está falando aqui, eu estou amando ser membro. Porque tem muito conteúdo exclusivo. E tem muito conteúdo público. Esse aqui vai ficar público, por exemplo. A Betânia está falando muita coisa boa. Eu estudo isso há 22 anos e poderia, irmãos, estar falando muito mais atualizações proféticas, escatológicas ao longo do dia inteiro, trazendo compreensão para os irmãos. Mas eu tenho um trabalho secular, eu trabalho num escritório que consome inclusive muito da minha mente. Então, para poder desenvolver o ministério com mais excelência ainda, para poder fazer mais lives ao longo do dia, envolver-nos mais com isso e poder estar trazendo mais daquilo que eu estudei a vida inteira e que é o meu chamado, o Apocalipse é o tema da minha vida, é o chamado da minha vida, eu preciso do apoio dos irmãos. Então eu preciso que os irmãos se envolvam nessa jornada, se envolvam nessa empreitada. Eu preciso do seu apoio para poder continuar fazendo, irmãos, e para poder ampliar esse fazer, com mais horas, mais dias. Então se você está assistindo essa live, Deus está tocando no seu coração, faça o envio de um Pix, faça o envio de uma oferta, do seu dízimo, patrocine o canal para que eu possa seguir avançando e fazendo e desenvolvendo todo esse projeto. Nós somos a geração profética. Nenhuma geração viu tantos sinais proféticos se cumprirem como nós estamos vendo hoje. Então, é hora de estudar a Bíblia. Eu tenho feito um apelo de 2020 para cá muito específico. Eu tenho dito assim, se você está assistindo os meus vídeos e tem levado uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender, iniciar uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, porque tem muita gente que faz a leitura devocional. Aqui é você pegar a Bíblia, né? E ler o Salmo, ler o Provérbio, fazer uma leitura devocional do que Deus vai te falar e tal. Isso é muito importante. Você precisa criar o hábito de orar e orar todos os dias. Porém, além de orar e fazer a leitura devocional, você precisa fazer estudo bíblico, que é fazendo estudo bíblico que você compreende quando as coisas vão acontecer. Em Lucas capítulo 21, está escrito que neste tempo, muitas pessoas estariam desmaiando de... Deixa eu ler para você. Eu quero ler para você. Em Lucas 21 está escrito que muitas pessoas estariam desmaiando de pavor, de temor, com expectativa das coisas que ainda aconteceriam no mundo. Não é? Mas que quem estiver atento às Escrituras vai compreender que essas coisas são o princípio das dores e que quando elas começarem a acontecer é para levantar a cabeça porque a redenção aproxima. Isso é muito interessante, não é? Olha aqui, eu vou ler a partir do versículo 25. Então essas alterações climáticas, é muito importante você ficar focado nisso. Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Está falando de tsunami, gente. Olha o 26 agora.
homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Agora presta atenção no versículo 28, gente. Presta atenção no versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Esse gatilho aqui, gente, é muito importante. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção aproxima. Nós estamos vivendo o tempo, exatamente, Maria Santos está falando aqui. Falta pouco. O cenário está todo armado, gente. O cenário está todo armado. O arrebatamento da igreja ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Agora, preste atenção na outra coisa. O arrebatamento da igreja não encerra o assunto da salvação. Ou seja, se o arrebatamento da igreja acontecer aqui agora, ainda haverá salvação para quem ficar na tribulação. Fiz lives explicando essas coisas, fiz um monte de coisa. Inclusive, gente, quando eu vi o vídeo, quando eu li essa matéria a respeito da possibilidade de Nova York ser atingida por um atentado nuclear, e aí ela aparece falando assim, aconteceu, não me pergunte como, não me pergunte por quê, mas eu tenho 3 orientações para você sobreviver. Isso é muito importante. Então eu queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, que está assistindo essa live, digamos que o arrebatamento aconteceu agora, você desperta amanhã e descobre que milhões de pessoas sumiram e que elas tinham algo em comum, eram todas cristãs, pessoas nascidas de novo, que deram testemunho e desapareceram. O que é que você tem que fazer? Saiba que vai aparecer um cara no cenário mundial chamado pela nova era, religião da nova era, de Maitreya. Esse Maitreya é o anticristo, é o líder mundial que vai unir cristianismo, judaísmo e islamismo e todas as religiões. Quando o anticristo aparecer, preste muita atenção, irmãos. Nossa, fiquei até arrepiado de falar aqui para vocês. Quando o anticristo aparecer, ele vai ser tudo para todos. Ele vai ser diferente para os diferentes, ele vai parecer homem para os homens, ele vai parecer mulher para as mulheres, ele vai parecer índio para os índios. Você está entendendo? Ele vai parecer branco para os brancos, ele vai parecer negro para os negros, ele vai parecer tudo para todos e vai ser a figura messiânica de cada religião. A sua imagem vai ser projetada sobre todos os planetas da Terra via satélite e cada país verá o anticristo projetado como líder mundial e vai ouvi-lo falar no seu próprio idioma, na sua própria língua materna. Cada nação do mundo vai ouvi-lo falar no seu próprio idioma. E todos o verão, então, como grande líder. Imagine ainda quando eles se disseram ser evoluído de outro planeta e extraterrestres realmente aparecerem naves e OVNIs e coisas do tipo, validando o anticristo como grande líder mundial. Isso é muito importante você saber. Vai ser isso tudo acompanhado de um grande som para poder validá-lo. Essas 3 religiões, cristianismo, judaísmo e islamismo, vão fazer esse sincretismo religioso apóstata, esse sistema religioso, o equivalente espiritual das Nações Unidas, será Religiões Unidas, e fará com que ele seja validado para as pessoas como o Messias aguardado. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Olha, eu quero dizer para você, em termos de alerta profético, em termos de alerta apocalíptico, em termos de alerta escatológico, essa é a live mais importante que eu já fiz em termos de alerta. Então é muito importante que você curta, compartilhe, comente. Eu vou salvá-la agora no Instagram e também vou baixar e salvar ela no YouTube. Você precisa ficar atento a isso tudo e compartilhar. Por que a gente pede para curtir, comentar e compartilhar no Instagram e principalmente no YouTube, gente? Porque é uma plataforma que trabalha com tráfego de informações. Então, quanto mais você curte, comenta e compartilha, mais o canal vai sendo colocado em evidência. E você que me acompanha sabe que os meus vídeos são sempre guiados por uma tônica, que é o que dizem as Escrituras. É com isso que eu estou preocupado, com o que dizem as Escrituras. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas ouçam, aprendam, saibam ao máximo isso que eu estou falando. Maratone as minhas playlists, maratone a minha playlist do arrebatamento, maratone a minha playlist da tribulação, maratone a minha playlist das profecias de Daniel, maratone a minha playlist sobre o anticristo. Você precisa ser cheio de conhecimento nesse tempo para que Deus te use aí como instrumento, como atalaia. Lembra de Moisés? Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo, 40 anos no deserto sendo tratado por Deus e voltou 40 anos para liderar o povo. E aquilo que ele aprendeu no Egito, aquilo que ele aprendeu no deserto, Deus utilizou essas coisas para poder fazer com que ele guiasse o povo com sabedoria, com autoridade, Deus validando os seus sinais.
Então é muito importante você se encher de conhecimento e compreender. E não se esqueça de honrar os profetas. Marcos 9,41 diz que todo aquele que der um copo de água a um dos meus servos, de forma nenhuma perderá o seu galardão. Imagine então você patrocinar o canal, você dar condição dessa mensagem ser pregada. Eu preciso do seu apoio para continuar. Eu preciso que você abrace essa obra, eu preciso que você abrace o meu ministério, que você esteja comigo nisso. Lisânias, meu amigo, Deus te abençoe. Dá um abraço na Lana por mim. Lisânias, essa live é uma das lives mais importantes que eu já fiz. Eu estou encerrando ela agora e preciso que todos vocês assistam essa live. Então, eu espero contar com o apoio dos irmãos para a manutenção desse ministério, para cuidar desse ministério, para cuidar do sacerdócio, do levita. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que esse estudo realmente faça diferença na sua vida. Tá bom, irmãos? Compartilha essa live, vai ficar salva agora no Instagram e também vai para o YouTube. E um beijo para vocês. Lembra sempre de uma coisa, como eu estou muito atarefado com muito trabalho, sempre que eu conseguir uma brecha, então dá um abraço na Lana aí para mim, Lisânias. Deus abençoe, Lana. Deus abençoe, Lisânias. Lisânias e Lana. É muito importante que vocês assistam essa live do início. Ela vai ficar salva agora no Instagram e em seguida no YouTube. Assista ela do início. Deus me chamou para ensinar o Apocalipse, ensinar as profecias. É isso que eu estou fazendo. Gente, um grande beijo. Até logo mais. Se for possível, eu ainda entro hoje com atualizações proféticas. Hoje é terça-feira, 26 de julho. Betânia, Deus abençoe, obrigado pela participação aqui, Oneide. Gente, obrigado a todos vocês que estiveram online aqui comigo, que estiveram participando. Obrigado a todos vocês que estão entendendo a mensagem da importância profética, da importância da escatologia. Jesus Cristo está voltando, nós precisamos resgatar os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. Nós precisamos resgatá-los para a glória de Deus. Tá bom? Sendo possível, entra meia-noite para orar, não vou garantir. E se der para fazer live de madrugada, eu faço. Eu vou me encaixando nos horários que derem. Porque, inclusive, um dos motivos de eu estar fazendo o apelo para vocês que estão assistindo é porque eu coloquei diante de Deus que eu quero viver do ministério, pregando, falando, ensinando. Mas para isso eu preciso do envolvimento dos irmãos, né? Para que eu possa realmente viver do ministério, os irmãos precisam se envolver com essa obra. Então, gente, coraçãozinho para vocês, um beijo, até logo mais, que Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.